Gravação, mano. Gravar. Beleza, agora sim. Então, bom dia para todos, tá? Os demais que forem entrando aí, eu vou estar pedindo, lógico que não vão estar aqui, mas depois eu vou colocar no grupo de vocês. Que depois me enviem uma mensagem, tá? No privado aqui, tá bom? Mas isso aí eu coloco depois. E a gente vai estar trabalhando hoje a parte de produção de texto, tá? Galera, produção de texto. Ah, mas o senhor trabalhou produção de texto lá em maio com a gente, e um pouquinho em junho também, né? Mas é o que a gente não pode deixar de fora, não. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Porque, como eu gosto de falar para vocês, a prática, né, que leva à perfeição. Então, se a gente não praticar a redação, se a gente não praticar a produção de texto, a gente vai ficar na mesmice, a gente vai continuar praticando os mesmos erros, né? E, consequentemente, aí não vai se aperfeiçoar, não vai aprender, não vai saber o que realmente a gente deve saber em relação a como produzir um bom texto, a como fazer uma boa redação, a como fazer um bom texto dissertativo. Tá? Por que texto dissertativo? Porque recorrentemente é o texto mais Porque está cobrado. dissertando. É o texto mais cobrado, tá? Mais cobrado que eu falo para vocês em todas as avaliações externas, beleza? Isso não quer dizer que vocês não devam aprender como fazer uma narração, não devam aprender como fazer aí uma dissertação em primeira pessoa, tá? Não devam aprender como são os outros tipos de texto, tá bom? Injuntivo, tá? Descritivo e por aí vai. Então, a gente vai estar trabalhando sim, ainda tem muito tempo, a gente vai estar trabalhando os vários tipos de textos, tá? Só que eu gosto de sempre estar voltando nesse, o dissertativo, porque ele é o mais cobrado. Então, futuramente, quando vocês forem aí seres humaninhos adultos, tá? Vocês vão estar fazendo concurso público, quando forem adolescentes, vocês vão estar fazendo aí os vestibulares, e esse vai ser o mais cobrado. Então, a gente tem que praticar agora, não pode deixar para a hora lá não, tá? Então, vamos dar sequência aqui a alguns pontos em relação a esse conteúdo. Então, vamos lá, olha só. Primeira perguntinha aqui que eu gosto sempre de fazer, o que é dissertar, né? Então, o que seria dissertar? Dissertar. Aqui eu botei um ponto bem direto, bem objetivo. Dissertar nada mais é do que escrever sobre algo, falar sobre algo. Dissertar sobre algo é você colocar ali, por exemplo, a estrutura que uma redação ela deve seguir. Quando eu falo de estrutura da redação, eu estou falando de introdução, desenvolvimento e conclusão. O que acontece com relação a algumas produções de texto? E eu já recebi de vocês algumas produções assim. Tá? O pessoal fala, uma redação dissertativa ela tem que ter obrigatoriamente os 3 parágrafos? Não. Uma redação dissertativa ela não precisa ter obrigatoriamente 3 parágrafos. Ela vai seguir aí o número de linhas que você utilizar dentro da sua dissertação. Então, digamos que você criou uma dissertação ali com 10 linhas. Você vai dividir essas 10 linhas entre introdução, desenvolvimento e conclusão? Não. Entendeu? Então tem como eu fazer em um único parágrafo, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão? Tem. Mas você estaria seguindo a estrutura correta, a estrutura que é cobrada dentro do processo de avaliação, dentro da avaliação, dentro do vestibular, dentro do concurso? Não. Tá? Então a gente tem que aprender a fazer as coisas de forma correta. Não é aprender o mais fácil. Tá? Se o mais fácil for o correto, a gente aprende mais fácil. Agora, o correto nunca é o mais fácil. Então, a gente tem que aprender a dissertar, a gente tem que aprender a falar, a gente tem que aprender a defender a nossa opinião por meio dos porquês, por meio do nosso argumento, e a gente tem que aprender a criar as nossas paráfrases, a gente tem que aprender a concluir, a gente tem que aprender a fazer o nosso desfecho. Tá? Então, isso são nada mais do que as 3 partes que uma oração, ou seja, uma redação, ela necessita. Por favor, peço que vocês não fiquem mexendo na tela. Por favor. Como eu já disse, eu estou gravando. Então, nada mais é do que escrever. Dissertar é escrever, é falar sobre algo, alguma coisa. E esse falar sobre algo, alguma coisa, é o tema. Vai vir um tema e você vai ter que falar sobre esse tema, seguindo essas normas, que eu acabei de falar um pouquinho sobre elas aqui. Tá bom? Então, porém, a gente tem aí vários tipos de textos dissertativos, tá?
Mas o mais cobrado é o qual? O dissertativo argumentativo. Ele é o tipo de texto mais cobrado aí nas avaliações, tá? Então, o dissertativo argumentativo é o tipo de texto mais cobrado. Então, vamos lá. Aqui temos alguns tipos de dissertação, beleza? E ali, no último exemplo, a gente tem aí o mais cobrado, como eu disse para vocês. Gente, dissertar, existe, se eu não me engano agora, são 14 tipos de dissertação, tá? 14 tipos de dissertação diferentes que a gente pode criar dentro de uma redação. Só que, como eu já falei e volto a falar, a dissertação argumentativa, ela é a mais cobrada. Principalmente quando vocês estiverem lá no Enem. Ela vai ser o tipo de texto cobrado no Enem, tá? Recorrentemente, ela vai cair no PAS. Não é sempre, mas recorrente ela cai no PAS, né? Recorrente ela é cobrada em concursos públicos, beleza? A gente tem sim que aprender as outras, mas essa é a mais cobrada. Então, a gente tem que trabalhar em cima daquela que tem aí 90% de chance de cair em uma avaliação, tá bom? Então, olha só. Temos a dissertação subjetiva. O que é uma dissertação subjetiva? O nome já diz. Subjetividade quer dizer o quê? Quer dizer o seu ponto de vista, tá? O seu ponto de vista. E o ponto de vista entra na primeira pessoa do singular. Aí eu te pergunto, vale colocar o seu ponto de vista numa redação? Não pode. Você tem que ser imparcial. Você não pode seguir ali uma linha. Por exemplo, quando você fala eu acho, você está colocando o seu ponto de vista, tá bom? O corretor não quer saber teu ponto de vista, porque o corretor não quer saber o que é que você acha. O corretor ele quer saber o que é, realmente aquilo é. Então, e por que existe então um tipo de redação subjetiva, professor? É como eu falei para vocês, pode vir a ser cobrado em algum tipo de avaliação? Pode. Se por acaso pedir o seu ponto de vista em relação a alguma coisa ou algo dentro de uma avaliação e permitir o uso da primeira pessoa, aí você pode utilizar uma dissertação subjetiva, tá? Colocar ali o seu ponto de vista com relação àquilo, tá bom? Por exemplo, você está falando, esse é só um exemplo, tá? Não vamos generalizar a coisa, não. Se o Brasil, digamos que ele fosse o país mais seguro do mundo, né? A segurança do Brasil ela fosse a melhor do mundo, um exemplo, tá? E aí, sei lá, o Ítalo colocou o ponto de vista dele falando que o Brasil não é o país mais seguro do mundo porque ele acabou sendo assaltado. Acabou acontecendo isso, acabou acontecendo aquilo e ele foi vítima aí de um assalto, né, onde levaram o celular dele, um exemplo, tá? As pesquisas mostram, né, a mídia de um modo geral mostra, né, os levantamentos, os números mostram, como eu disse, que o Brasil é o país mais seguro do mundo. E para o Nicolas não é. Isso não é uma primeira pessoa? Não é o quê? O ponto de vista apenas do Nicolas em relação ao que os números mostram entre 200 milhões de brasileiros? Então é isso que eu estou falando. Isso é subjetividade. É colocar apenas o ponto de vista dele em relação aos outros, tá? Então, pode. Se na prova pedir, pode. Se pedir, tiver bem claro lá. Pode ser subjetivo e pode ser em primeira pessoa. Aí você pode colocar. Se não pedir, você vai seguir o quê? Terceira pessoa. Tá? Você vai seguir terceira pessoa, você vai seguir os fatos, você vai seguir os números, tá bom? Você vai seguir aí a realidade e não aquilo que você acha, não aquilo que aconteceu com você, tá? Aquela particularidade que aconteceu com você. Uma dissertação expositiva, o que é uma dissertação expositiva? Nada mais é do que um resumo, tá? Um resumo, por exemplo, aqui um jornal, eu coloquei expositiva como um jornal. Não apresenta argumentos, então, se não apresenta argumentos, não tem poder de convencimento. Não está tentando te convencer de que você está certo, né? E você está ali, como em outras palavras, vendendo seu peixe. Fazer com que o outro acredite nas suas palavras. Então, não tem esse poder argumentativo. Né? Não tem esse poder de convencimento. Não tem. Tá bom? É apenas informativo, é apenas de expor. Né? Então, ele apresenta dados estatísticos, ele não apresenta opinião sobre nada, como eu falei, você não está tentando convencer ninguém. Não apresenta citações sobre nada. Por exemplo, segundo o jornal O Globo, segundo o IBGE, né? Porque essas citações que vão lá no teu argumento, eu já falei disso lá nas nossas primeiras aulas sobre redação, essas citações, elas reforçam
a veracidade do seu ponto de vista. Elas reforçam aquilo que você está defendendo na tua redação, tá? Ou seja, não é apenas o que você conhece sobre aquilo. Foi um autor famoso, foi um jornal famoso, né? Foi um livro famoso, um pesquisador famoso. Tem que ser famoso, porque senão não tem peso. Que você citou ali dentro do teu argumento. E aí o seu argumento ele vai ter mais peso e vai ter mais veracidade, né? E consecutivamente ele vai ser melhor, tá bom? Então, a expositiva aqui, ela não apresenta essas citações. Ela apenas fala sobre algo que aconteceu, né? Então, o que é que o jornal faz? O jornal ele não resume o assunto? É um resumo. A dissertação expositiva nada mais é do que você resumir um assunto, entendeu? É o que o jornal faz. Ele pega ali todo aquele fato, todo aquele acontecimento e cria um resumo que ele vai soltar ali ou no jornal físico, né? Uma nota, uma notícia, onde vai estar falando sobre aquilo de forma resumida, ou no telejornal que a gente costuma assistir também, ele solta um resumo ali, ele não fala, fica ali 2 horas falando, não, ele vai soltar ali um resumo de 3 minutinhos ali, falar rapidão sobre o assunto, papapá, bateu, acabou. Tá bom? Então, é isso. Dispositivo. Agora a gente vai entrar na dissertação argumentativa, que essa sim é a mais cobrada, como eu já falei. Então, essa daí, ó, perde argumentos, poder de persuasão, poder de convencimento, certo? É convencer o leitor. Por quê? Tudo que você vai trabalhar, todo tema que você vai trabalhar, ele tem vamos lá, todo tema que você vai trabalhar, ele tem um sim e tem um não. Digamos que aquilo que você... E os 2 pontos são verdades. Nenhum é mentira. Tem um sim e tem um não. Os 2 são verdades. Mas você vai seguir a linha do sim. O outro vai seguir a linha do não. O teu poder de persuasão, que está aqui, ó, é o que vai convencer o outro de que o sim é o correto. Mas aí o outro vai escrever uma redação também falando do poder de persuasão, ou seja, ele vai criar argumentos ali e mostrar que o não é verdade. Entenderam? Então, não tem lado certo. Tem o quê? Um poder de persuasão. Tem uma defesa muito bem elaborada em cima disso. Basicamente é o quê? O advogado. Tá? O advogado, ele consegue defender um criminoso fora ali dos caminhos da lei? Não. Ele encontra ali, dentro de um poder jurídico ou de qualquer outro vertente que ele venha, defender aquele cliente dele, né? E aí ele vai encontrar ali formas legais de conseguir fazer aquilo. O cara matou alguém, mas o advogado vai e consegue encontrar ali uma forma de dizer que ele é inocente, né? Então todo mundo fala culpado, mas o advogado fala que o cara é inocente. E aí ele vai ter o poder de persuasão. Ele vai encontrar ali os argumentos para poder defender o cliente dele e conseguir ali a liberdade desse cliente, né? Então é isso. É o poder de persuasão. É isso. Você tem que convencer, no meu caso, o leitor, que sou eu, o professor, que vou estar fazendo a correção da sua redação. No caso, quando fizer uma avaliação externa, o professor que for corrigir lá é que tem que estar convencido de que aquilo que você colocou lá, aqueles argumentos que você colocou, estão corretos, né? Se eles são embasados, são verídicos, tá bom? Esse tipo de dissertação argumentativa você não pode inventar. Não pode. Ah, o professor falou que eu tenho que botar citação aqui, então eu vou colocar aqui 30% da população brasileira faz isso. Tu chutou ou tu sabe se é verdade? Se você chutar, ele vai fazer uma pesquisa. Rapidinho ele coloca lá. 30% da população brasileira contraiu o coronavírus, um exemplo, né? Só um exemplo. Aí vai pesquisar. Aí lá na pesquisa está lá, 90% da população. Você chutou. Você vai perder uma pontuação grande. Então, o texto dissertativo argumentativo, ele tem que ser verídico, ele tem que ser persuasivo, tem que ter um poder de convencimento, ele tem que ser verdade, você não pode inventar, tá? E ele tem que vir em terceira pessoa. Você, em momento algum, pode colocar aí achismo, em momento algum você pode colocar eu, em momento algum você pode colocar nós, porque nós, eu estou inserido também. Eu, você, ele, nós. Se eu estou colocando que eu estou inserido, eu estou colocando o quê? Eu estou sendo imparcial? Não, eu estou sendo parcial. Eu estou colocando aquilo que eu acho. E o corretor não quer saber aquilo que você acha. Ele quer saber aquilo que é. Então, você não pode colocar a primeira pessoa em hipótese alguma. Ok? Então, o seu eu lírico... Mas, professor, Pode falar.
Eu tenho pergunta. Pode perguntar. E se o que eu acho é o que é? Não. Você só não pode colocar lá nem eu, nem nós, nem eu acho. Tá bom? Segundo a população, você vai falar como um todo. Segundo o Brasil, Ah, segundo a tá, população entendi. brasileira, né? Segundo a nação, pesquisas feitas acerca desse ponto de vista. Você nunca vai falar eu. Se você colocar o eu lá, pronto, acabou. Você rachou a sua redação no meio. Se você colocar nós lá, acabou. Você está inserido na redação também. Então, o eu e o nós, automaticamente, o corretor já percebe que não é o que é o que você acha. Entendeu? Então, cuidado, que às vezes vocês estão Ah, produzindo uma entendi. redação aí e coloca lá. Entendi. Nós devemos defender tal coisa. Nós, então tu também tá lá, cara. Tá bom? Então, cuidado. Então, vamos lá aqui. Um exemplo aqui, ó. Eu acho você muito feio. Um exemplo, né? Que eu coloquei aqui, até engraçado, né? Então, acha-se que você é muito feio. No primeiro aqui eu coloquei o quê? Eu acho. E no segundo eu coloquei o quê? Acha-se. Certo? Então, eu estou usando aqui uma primeira pessoa, porque é um ponto de vista meu, que foi colocado aqui, e ali eu estou colocando o quê? Acha-se. Quem acha-se? Ah, ele acha-se. Ela, eles, né? Então, eu estou falando que um terceiro, alguém achou, tá? Então, no primeiro, é a primeira pessoa, ponto de vista. E no segundo, acha-se. Então, se acha-se muito feio, defenda agora por meio de argumentos. É isso. É a terceira pessoa que deve ser utilizada e não a primeira pessoa, como eu coloquei ali na primeira parte do exemplo. Tá? Não se usa eu, não se usa nós. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá aqui, continuando. A estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, isso aqui a gente já sabe de cor. A gente só não sabe colocar em prática. E olha que eu já trabalhei com vocês técnicas de introdução, técnicas de desenvolvimento, já trabalhei técnicas de conclusão. Então, eu já mostrei ali praticamente o beabá de como fazer uma boa introdução, um bom desenvolvimento e uma boa conclusão. Tá? Isso não quer dizer que eu não vá rever. Eu vou rever isso com vocês sim. Mas vocês têm que estar colocando isso em prática. Tá bom? Tem que estar colocando em prática, senão não sai nada não. Não adianta eu ficar aqui 40 minutos falando com vocês se vocês não fazem nada. Ah, eu vou pegar um tema aqui e vou desenvolver por conta própria. Faça. Ah, eu vou mandar uma foto aqui da minha redação para o professor para ele corrigir. Pelo amor de Deus, se eu fazer isso, manda a caneta. Não manda a redação a lápis, não, porque o flash da câmera deixa o lápis bem clarinho e aí a resolução muitas vezes também do celular não é muito boa. E aí, professor, por que você não corrigiu? Porque eu não entendi. Tá? Então, passa a caneta, que eu corrijo aqui para vocês. Então, vamos lá. A primeira parte, introdução. Então, introdução, né, com a apresentação da tese. Né? Então, lembra lá do tópico frasal? A tese é o tópico frasal. É aquela ideia principal que você vai desenvolver ali. Então, apresente o problema, né? Argumente a tese ao longo da sua redação. Essa é a sua ideia principal. Mais na frente, eu vou mostrar para vocês essa questão aí de como trabalhar. Aqui é mais a questão da estrutura, tá bom? Depois eu vou entrar só em introdução, depois eu vou entrar só em desenvolvimento, depois eu vou entrar só em conclusão, de novo, beleza? E aí, no final, a gente vai estar produzindo mais uma redação, beleza? Então, é o tópico frasal, é a tua ideia central, né? Então, aqui, o que é que você vai ter que fazer? Por exemplo, a redação está falando sobre intolerância religiosa, né? Aí você vai colocar assim, por meio de uma pergunta. Lógico que você não vai... A pergunta que eu estou falando, você não vai colocar lá na tua redação, não. Escrever a pergunta lá. Essa pergunta que eu vou falar agora. É só para ficar na tua cabeça. Porque quando você cria a pergunta, aí você vai fazer a resposta, você vai responder. Essa resposta é que você vai colocar lá na tua introdução. Então, por exemplo, existe tolerância religiosa no Brasil? Aí você não vai colocar isso lá na folha, não, só vai pensar. E aí, o tema é tolerância religiosa, né? Existe intolerância religiosa no Brasil? Então, agora você vai conseguir responder essa pergunta e, por meio dessa resposta, você vai começar a desenvolver a sua ideia principal, tá? Então, por meio de perguntas, a gente consegue desenvolver aí a primeira parte, que é a nossa introdução, né? Então, segundo levantamentos feitos pelo próprio Instituto de Pesquisa Brasileira, Geografia e Estatística, que é o IBGE,
30% da população brasileira é intolerante com relação a assuntos religiosos. Tá vendo? Você está usando terceira pessoa. Você não está falando que foi você. Você está falando que foi uma pesquisa que foi feita e você começou a desenvolver a tua ideia principal. E você está falando que 30% da população brasileira é intolerante religiosamente, não aceita a religião do outro. Porém, 70% aceita. Isso mostra que o Brasil conseguiu dissolver em muito, né, o preconceito existente aí, ou um preconceito que vem carregando nas costas da nação desde séculos passados. Você vai criar um texto onde você vai colocar a terceira pessoa e vai responder a pergunta se existe ou não em terceira pessoa. Entendeu? Agora você tem que pensar em quê? Uma linguagem coloquial? Pode? Não pode. Você tem que colocar uma linguagem norma culta. Você tem que procurar a linguagem norma culta. Você não pode botar coloquialismo lá, que é a linguagem que tu fala com teus amigos. Tá bom? Então, cuidado. Cuidado com isso. Desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? Desenvolvimento é a principal parte, é o corpo do seu texto. Você agora vai discorrer por meio dos porquês, tá? Lá na tua ideia principal, você conseguiu responder a pergunta se existe intolerância religiosa ou não no Brasil. Agora você vai responder o porquê. Por que existe? E esse porquê são seus argumentos. Você vai agora criar argumentos para defender a tua tese, né? Então, que argumentos são esses que você vai colocar aí? Como que você vai colocar esses argumentos? Esses argumentos é o teu poder de convencimento. São por meio desses argumentos que você vai tornar muito mais verídico, muito mais verdadeiro aquilo que você tá falando lá na tua ideia principal. Então, você pode utilizar de argumentos por citação, entendeu? Ah, mas eu não sei, professor, nenhuma citação. Então, discorra, fale apenas, mas fale aquilo que seja real, que seja verdade. Como eu disse, você viu no jornal, coloca aquilo lá. Não sabe o número, não sabe a estatística, não coloca aquele número. Porque se você colocar errado, vai ser descontado, vai perder uma pontuação. Então, respondam agora os porquês, né? Que 70% da população brasileira não é intolerante, aceita, né, a religião do outro. Beleza? Então, por exemplo, leis que foram implementadas, né? Por exemplo, o incentivo à educação nas escolas fez com que as pessoas trabalhassem mais a ignorância. A ignorância é o que? A pessoa, como vocês falam, burra? Não, a pessoa que não conhece aquela lei, não conhece aquele fato. Então, a educação promoveu mais igualdade. Por meio da educação, as pessoas puderam conhecer mais a religião do outro. Você está fazendo o quê? Você está falando a verdade, você está defendendo o seu tema, você está falando os porquês daquilo, o porquê daquilo está defendendo os 70%. Ah, mas eu quero defender os 30% que não são. Então, você fala lá dos 30% que não é. Então, defenda a sua tese por meio de argumentos. Respondam os porquês, né? Então, como eu já disse, porque a educação promovida por isso, por mais investimento naquilo, você vai defender. E crie argumentos. Aí você pode colocar, como eu disse, citação. Você sabe a citação de algum cara famoso, né? Então, segundo Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo, certo? Então, Mas, professor, pode falar. eu tenho outra pergunta. Pergunte. Mas também não pode ser assim, ó, tipo, segundo Gustavo Lima. Não. Também não pode ser isso, né? As suas citações, elas têm que ser de pessoas... Não é que eu estou falando um famoso da música, tá? Não é que eu estou falando famoso da música. Se a tua redação for voltada e a temática for sobre música, aí você pode até utilizar. Você está indo no contexto. Entendeu? Agora, se você está falando sobre tolerância religiosa, certo? Então, caberia mais você citar quem? Um estudioso da área. Vamos falar aí o Papa. Você viu uma frase do Papa lá e quer colocar aquela frase do Papa. Beleza. Agora, dentro de um tema que está falando sobre tolerância religiosa, você citar lá o Gustavo Lima, aí não fica bem legal, não fica muito legal, não. Tá bom? Entendi, Então, professor. segue o curso. Vai na linha, não vai viajar, não. Tá? Ok. Então, vamos lá. Como é que você pode colocar aqui, ó? Apresente os argumentos por meio de citações, dados estatísticos, se você souber, se não souber, não inventa. Citações, se souber, se não souber, não inventa.
Comprove seus argumentos sempre na terceira pessoa do singular. Desculpa, tá? Sempre na terceira pessoa do singular. Ou até mesmo do plural. Eles ou ele. É sempre o outro. Nunca é o seu ponto de vista, é o do outro. Tá? Conclusão. Então, com a solução do problema, né, agora você vai ter duas técnicas aí para poder você estar fazendo conclusão. Existem outras, mas duas são as que são mais utilizadas. Uma delas é quando você vai apresentar ali proposta de intervenção, que é o quê? Solução do problema. Você vai tentar solucionar o problema, apresentar uma solução, tá? Como resolver isso, beleza? Por exemplo, se 70% da população brasileira não pratica atos de intolerância religiosa, né? Por que não poderia ser 100%? O que falta para chegar aos 100%? Ou pelo menos aumentar essa margem, essa estatística? O que você vai fazer? Qual a sua ideia, né? A propor aí para que resolva esse problema e consiga aumentar esse dado. Então, você vai colocar lá. A outra técnica é a técnica de paráfrase, onde você vai resumir tudo que você colocou. É uma ideia, tá? Paráfrase é uma ideia. Você vai pegar a ideia da introdução com a ideia do desenvolvimento, vai criar um resumo, tá? Beleza? Ou seja, um texto ali expositivo, e esse resumo você vai colocar lá na conclusão. Como que eu sei, professor, qual dos dois eu vou fazer? Normalmente, quando chegar lá na avaliação do Enem, o Enem ele pede proposta de intervenção. O Enem quer que você resolva o problema. E o PAS pede que você crie uma paráfrase, um resumo de tudo que você falou antes e coloque na conclusão. Então, a prova vai te pedir, ela vai dizer o que é que você tem que fazer, tá bom? Então, leia o comando bonitinho. No comando vai estar lá descrito o que é que você tem que fazer. Apresente uma solução, proposta de intervenção, né? Faça uma paráfrase, resuma tudo aquilo que você fez durante a sua redação e coloca lá na conclusão. Beleza? Basicamente é isso, tá? A gente chegou aqui em 41 minutos. Eu não vou dar continuidade porque falta 1 minuto. Então, eu posso estar explicando aqui. No meio da explicação, cortar, tá bom? O que é que eu peço para vocês? Entra lá no meu privado e quem não respondeu a frequência, a chamada e entrou depois, manda lá o nome para eu poder validar a sua frequência, tá? Então, eu entrei bem depois, então vou entrar lá e vou colocar meu nome lá no privado, grupo não, tá?